Quando o Wilson diz que me pediu, ele me pediu faz 15 minutos para falar sobre a SXSW, então eu realmente não preparei nada, né? E eu não sei, quem aqui já foi ao SXSW? Eu fui pela primeira vez. É uma coisa que chega a ser opressora, porque em 10 dias são mais de 2.000 conteúdos, 2.000 conteúdos, sessões, palestras, ativações, exibições de filmes. Então é muita coisa para ver. E não tem como se falar de um recap, por exemplo, do SXSW, porque o SXSW que eu vi é diferente do SXSW que todas as outras pessoas viram. Então, o que eu posso rapidamente dividir aqui com vocês, e depois a gente até pode preparar mais para frente um papo, porque eu fui muito com o olhar do live marketing e o olhar das ativações. A boa notícia é que a gente não deve nada para ninguém. Tudo que eu vi lá, a gente faz igual ou melhor. E o que mais me chamou a atenção foi, em muitos casos, a falta de capricho que os gringos têm ao realizar ativações, ao fazer... A cenografia, eu entrava na sala, às vezes falava assim, ué, mas não vão terminar isso aqui? Porque era um monte de box truss, tudo sem nenhum tipo de cobertura, envelopamento, tudo aparente, a tecnologia toda aparente, umas coisas bem cafonas em alguns casos. Algumas ativações muito legais, mas, de novo, com a tecnologia aparente. Então, o cara fazia uma super ativação digital, com foto, com fundo infinito, com não sei o quê, numa tenda chapéu de bruxa suja, com os cabos aparecendo. Então, acho que essa é uma lição para a gente. A gente, às vezes, exagera. A gente vai fazer uma cenografia que tem que chamar o cara da NASA, porque o acrílico tem que vir de não sei onde. Então, acho que tem um meio do caminho aí que talvez seja um aprendizado para a gente. Mas a gente não está devendo nada a ninguém. E do que eu vi lá, o que mais me chamou a atenção é que as ativações, muitas delas vão trocando. O cara faz ativação por 3 dias, aí no mesmo lugar aparece uma outra ativação no dia seguinte. Eles são muito rápidos para montar, para desmontar, né? Então, eu acho que quem quiser depois, eu fiz realmente uma cobertura, está no meu Instagram, no final dos meus slides aqui tem o meu usuário, vocês podem acompanhar, está lá nos destaques, mas eu acho que vale como um tremendo aprendizado. Das palestras, não teve nada que eu falei assim, uau, vai mudar a minha vida, de verdade. Teve palestras que, inclusive, eu saí no meio, e é uma recomendação que eles fazem, como tem muito conteúdo, se não está bom, sai e vai para outra coisa, porque são 20, 30 palestras simultâneas. Então, teve uma palestra, por exemplo, falando de tendências do marketing de experiência, que eu olhei e falei, mas a gente está falando disso há 10 anos. Não teve nenhuma grande novidade. A única que me chamou a atenção foi uma de realidade aumentada, que estão falando para venues, para locais de entretenimento. Então, você pega, por exemplo, um Credit Card Hall, você vai ter no seu aplicativo uma camada de realidade aumentada, como tem nesses joguinhos, né, Pokémon Go, então que desde serviços vai te mostrar o seu local, mas que tem um local melhor que você pode, naquele momento, clicar e comprar para ter uma experiência melhor, experiência interativa, por exemplo, se é esporte, mostrando o placar, mostrando conteúdos adicionais. Foi a única coisa que me chamou um pouco a atenção, mas nada que seja muito diferente do que a gente tem feito hoje. Então, essa é a boa notícia. Tá bom? Para 2 minutos, sem assim, de improviso. Então, tá bom. Mas o papo aqui é uma coisa que a gente já faz no nosso dia a dia, mas às vezes a gente não perceba a importância dela, que é o design da experiência. A gente trabalha com experiência, a gente oferece experiências para o nosso público. Mas, muitas vezes, a gente não para pensar como é que essa experiência tem que ser desenhada do começo ao fim. E, quando a gente fala de experiência, a gente está vivendo uma era onde as pessoas estão buscando cada vez mais experiências. Por isso que a gente está numa onda que a gente está surfando muito bem. Nós somos os especialistas em experiências. Então, tem uma série de reportagens, tem uma série de estudos que mostram que as pessoas querem menos coisas, querem mais fazer, querem mais experimentar. E, por conta disso, a gente tem que observar isso com muita atenção. É por isso que a gente tem notado, cada vez mais, as pessoas trocando o barbeador elétrico pela barbearia gourmet. É por isso que a gente tem observado que as meninas que estão aqui, elas não precisam mais comprar uma bolsa que custa uma fortuna. Se o objetivo é ter a experiência de ir a um casamento, ir a uma festa, ou simplesmente ser fotografada com a bolsa para aparecer no Instagram, porque isso a gente sabe que também acontece, você pode alugar essa bolsa hoje. Então, você não precisa ter.
Você pode ter a experiência do uso, a experiência do mostrar. A mesma coisa acontece com vestidos, né? Alugar roupa não é nenhuma novidade. A novidade agora é você alugar a roupa do estilista famoso. Então, de novo, você não precisa ter. Você pode alugar para ter a experiência, né? E quando a gente fala de empresas, para muitas empresas, especialmente as de serviço, experiência está no DNA dessas empresas. Então já é mais fácil você oferecer experiências memoráveis para o seu público, para os seus clientes. Só que muitas não têm cuidado disso. Então, alguns exemplos aqui, companhia aérea. Algumas décadas voar era um ato de glamour, as pessoas se vestiam super bem, né? Eu brinco que um dos motivos da Varig ter quebrado é porque todo mundo levava os talheres, que eram talheres de prata, às vezes, né? Todo pai, toda mãe tem um talher da Varig em casa, né? E as companhias aéreas perceberam que elas estavam perdendo essa característica da boa experiência e estão tentando correr atrás disso, né? Mas quando você fala de hotelaria, por exemplo, pode ser a experiência de estar num hotel icônico, num lugar maravilhoso, pode ser um hotel de uma rede internacional, pode ser um hotel com design assinado, pode ser com uma vista única, né? Mesma coisa com restaurantes. Você pode estar num restaurante de um chefe famoso, de um chefe celebridade, né? Você pode estar numa cozinha show. São todas experiências que as pessoas querem ter. Não é o ato de comer. Para comer, você vai, às vezes, no restaurante por quilo, né? Mas, se é para ter uma experiência gastronômica, pode ser até com uma comida de rua, mas é uma experiência única que vai te deixar boas memórias. Pode ser num bar que tem as melhores cervejas, um barista que faz os melhores coquetéis ali, barista não, que é do café, né? Um barista aqui fazendo os melhores cafés, pode ser numa experiência de compras, pode ser numa experiência das livrarias que estão sumindo, mas que hoje, quem já foi para Portugal e visitou aquela livraria Alelo no Porto, sabe o que é isso. É uma experiência de estar num lugar que inspirou o filme do Harry Potter, e tem fila de às vezes 1 hora para entrar na livraria. Então, você não está lá para comprar os livros, você está lá para viver o lugar, para sentir o ambiente, né? Até comprar a sua fruta no mercado. Mas as experiências também são oportunidades, não só de quem já trabalha com elas, né, mas de outras marcas para se aproximar do público, né? E para quem não trabalha é fundamental. Então, você tem uma série de marcas hoje que trabalham com produtos, ou que muitas vezes estão até mais distantes do público, que elas precisam oferecer experiência, né? É o caso de editoras, por exemplo. É o caso de veículos. A Globo é uma delas. Eu vou mostrar alguns cases da Globo aqui. A gente não tem a experiência próxima, o olho no olho, na nossa natureza. Então, a gente precisa criar oportunidades para oferecer essas experiências. E a gente tem visto um movimento muito interessante até com blogueiros e youtubers. Veja que interessante isso. Essas pessoas que são marcas também, né? Pessoas que têm 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, que são nativas do mundo digital, precisaram começar a se preocupar em oferecer experiências para se aproximar dos seus públicos. Porque o público está lá, está consumindo o conteúdo dessas pessoas, mas está distante. Então, você pega aqui a Tess Abreu, por exemplo. Ela tem toda uma filosofia fitness, yoga, comidas saudáveis e funcionais, um monte de seguidores, só que os seguidores distantes. Ela começou a criar uns retiros, finais de semana, onde as pessoas pagam, obviamente, para estar lá, então vira uma fonte de receita, inclusive, né? Mas estão tendo uma experiência de estar com esta marca, esta menina, passando o fim de semana fazendo yoga, cozinhando, etc., né? Essa menina aqui é Bruna, Bru Real Life, não sei quem conhece aqui. Ela tem aqui, só no Instagram, 220 mil seguidores. Também no mundo fitness, academia, aula. E ela criou uns aulões. E reparem, deixa eu ver se eu acho o botão aqui. Reparem nas marcas apoiando. Não são marcas pequenas. Ela faz aulões, ela viaja por cidades diferentes, reúne um monte de gente para ter momentos fitness, de ginástica, de crossfit, dessas coisas, mas as marcas estão lá apoiando. Então, experiências que são oferecidas para aproximar a marca do público. Outro exemplo, Mariana Orsi, é uma fotógrafa de arquitetura, né? Não só ela criou workshops, então as pessoas que querem aprender a fotografar vão nos workshops dela, e ela ganha dinheiro com isso, mas ela tem uma iniciativa chamada Clique a Pé.
Clica-Pé é uma iniciativa que a gente apoia aqui na Globo, em São Paulo, já fizemos alguns passeios com ela, e o objetivo é justamente levar as pessoas para conhecerem as cidades que muitas vezes elas não conhecem. Então, são passeios gratuitos, as pessoas vão acompanhadas de fotógrafos, de arquitetos, de urbanistas, de historiadores. Então, esse foi um passeio que a gente fez no aniversário de São Paulo, na Avenida Paulista, por exemplo. 400 pessoas pegaram suas câmeras, fotógrafos amadores, fotógrafos profissionais, e a gente foi passeando pela Avenida Paulista, vendo as características dela, fotografando e compartilhando. É o que o Wilson falou, a importância do digital. Não é só a experiência, mas o que a gente pode, no mundo digital, amplificar essa experiência. Então, para uma empresa como a Globo, por exemplo, que a gente diz aí que a gente fala com 100 milhões de uns, e a gente realmente fala com 100 milhões de pessoas todos os dias, mas tem uma tela no meio. A gente está distante. As pessoas estão consumindo o nosso conteúdo, né, mas não está tendo um diálogo. Ou o diálogo, quando acontece, é por outro meio. Elas consomem o conteúdo na TV, respondem pela internet. Ou consomem o conteúdo na internet e respondem pelo telefone. Então, a gente sabe que as pessoas estão com a gente o tempo todo, mas que a gente também tem que falar com essas pessoas onde elas estão. O nosso público também está nas ruas. As pessoas estão o tempo todo se deslocando para o trabalho ou para casa, estão no transporte público, estão fazendo o seu lazer, estão nas ruas, estão nos parques. Então, a gente tem criado uma série de experiências para ir ao encontro desse público na rua e estabelecer diálogo com eles. Um dos exemplos que eu mais gosto é o Verdejando, talvez alguns de vocês conheçam aqui, né? O Verdejando não é a Globo plantando árvores, não é a Globo fazendo reportagens sobre a importância do verde. É a Globo falando desse tema, mas convidando as pessoas para que elas plantem árvores. Porque as pessoas querem se envolver, as pessoas querem participar, as pessoas querem abraçar causas. Então, quando a gente vai para as ruas e faz mutirões de plantio, faz oficinas, distribui mudas, as pessoas estão se envolvendo numa causa, estão estabelecendo um diálogo com a gente. Só que aí fica claro, né? Toda empresa ela pode se beneficiar de um bom design de experiência. Mas o que é este bom design de experiência? Acho que essa é a grande dúvida que vocês estão aqui para esclarecer. A primeira grande característica da experiência, e é diferente de qualquer outro meio, de qualquer outra ferramenta de comunicação, as experiências podem estimular os 5 sentidos. Né? E é engraçado a gente estar numa casa, eu estar numa casa que é TV e internet, e fazer muito esse discurso, mas ele é relevante para nós como empresa também. A TV só consegue estimular 2 sentidos, visão e audição. A mídia impressa estimula a visão. O rádio estimula a audição. A internet, visão e audição. Na experiência ao vivo, no live marketing, no que a gente faz, a gente tem a possibilidade de estimular os 5 sentidos. E quanto mais sentidos a gente estimula, existe uma série de estudos falando sobre isso, maior é a memória. E a memória, justamente, o que a gente quer. Uma memória bem desenhada garante um contato maior por mais tempo entre a pessoa e a marca. E aqui uma boa notícia para vocês. Todo mundo que viaja aqui e às vezes fica com vergonha de roubar os amenities de hotel, essas são memórias desenhadas para que você leve para casa. As grandes redes investem milhões nisso. Óbvio que não é para você ir lá subornar a camareira e pegar uma caixa daquilo. Mas aqueles que estão lá, no seu quarto, é para você levar mesmo, porque dali uma semana, um mês, 6 meses, quando você abrir aquele shampoo, aquele condicionador, aquele hidratante, imediatamente a sua memória olfativa vai te lembrar da experiência que você teve naquele hotel. Então, essa memória afetiva tem que ser o nosso objetivo, um dos principais da nossa experiência. E aproveitar, então, os 5 sentidos. Mas é mais do que isso. O bom design de experiência, ele bebe de algumas fontes. A primeira delas é a arquitetura. Como é que a gente desenha os nossos espaços ou os nossos cenários? Como é que a gente escolhe um local como esse, que eu também não conhecia? Parabéns aqui para os proprietários. Adorei esse lugar pelo jeito dele. Ele é tão diferente de outras casas de eventos, né? Isso é arquitetura. Como é que a gente trabalha a comunicação visual da nossa experiência? Como é que a gente trabalha? Não é só o logo grande, né? O cliente adora que a gente coloque o logo grande. Às vezes o logo tem que estar pequeno, às vezes o logo tem que estar discreto. Né? Mas como é que a gente trabalha as cores certas? Né? Como é que a gente trabalha o desenho industrial, o mobiliário que a gente vai ter, os elementos que a gente vai ter no nosso espaço? Como é que a gente trabalha toda a cenografia?
mas principalmente como é que a gente trabalha a dramaturgia. E aqui eu sei que tem gente que está ligada ao mundo do teatro, que gosta disso. A gente tem que encarar as nossas experiências como dramaturgia, como um teatro, como uma novela, como uma história a ser contada. E aí tem algumas características que são fundamentais. A primeira delas, e a mais importante, é justamente que história que eu vou contar. Qual é a narrativa que o público vai ter que entender ao longo dessa experiência. Essa história está alinhada com a minha marca, tem os valores da minha marca, está entregando o que precisa ser entregue, mas está considerando também o público, porque não é só o que a marca quer, é o que o público precisa naquele momento. Os personagens. Quem são os personagens dessa minha dramaturgia, dessa minha narrativa? A marca é um personagem, o público é outro personagem, o ambiente pode ser um personagem, o produto pode ser um personagem. Então, quem são esses personagens? A gente tem que ter isso muito claro para saber qual é o papel que cada personagem vai ter no arco narrativo, no conflito. Eu vou mostrar aqui num exemplo em seguida. O público tem que ter um certo conflito na sua experiência para ter o final feliz. Porque se você já entrega de cara tudo para ele, no SXSW tinha uma feira e é uma característica de feira americana. Eles já deixam o brinde em cima do balcão. Quem já foi em feira nos Estados Unidos já percebeu isso. Qual é o conflito que você tem? Você pode passar e pegar o brinde. Qual é a interação que você está tendo com a marca? Tá bom, você quer dar um brinde? Faça a pessoa passar por uma narrativa, passar por um conflito, aí você entrega o presente para ela, você dá o final feliz. Quais são os cenários que a gente vai usar e de que forma as pessoas vão fazer a transição por esse cenário. Às vezes a gente vê cenografias maravilhosas mal aproveitadas, porque a gente pensou só no visual dela e não pensou como é que as pessoas, como é que os personagens vão transitar. Como é que estão os figurinos? Estamos usando o figurino certo para essa história que eu estou contando? Estou usando os figurinos certos para passar os valores que eu quero passar nessa história? Trilha sonora. Aí é outro lugar que tem erro demais. A gente erra muito com trilha sonora. A gente pega o iPod e coloca no shuffle. Não, é bom ter uma musiquinha no fundo. Cada local, cada momento, cada público tem a música certa. Então, invista um tempo preparando a trilha sonora certa para cada momento, que pode ser música, pode ser efeito. A iluminação, a mesma coisa. Qual é a iluminação que eu uso para cada momento, para cada situação da minha narrativa? E os efeitos especiais também. Que efeitos que eu vou usar? Sejam sonoros, sejam olfativos, sejam táteis, para envolver o meu público nessa narrativa. Então, quando a gente pensa na experiência como dramaturgia, se a gente tem o mesmo cuidado que os escritores, os diretores de teatro ou de TV têm, a gente tem uma chance de sucesso muito maior na nossa experiência, porque a gente vai envolver o público e a gente vai fazer com que eles tenham uma memória muito mais duradoura e muito mais forte. E aqui, mostrar alguns exemplos para vocês de como isso funciona na prática. Eu tenho 2 cases da Globo e eu trouxe um case também de incentivo que acho que é muito bacana para esse público. Primeiro é uma iniciativa que a gente tem que chama Sabor Paulista. Quem aqui já foi numa festa chamada Festa do Imigrante aqui em São Paulo? Recomendo que vão. Quem não foi, costuma acontecer em junho no Museu da Imigração. É uma festa que reúne quase uma centena de países que levam música, dança, mas principalmente comida e bebida, típica desses países, e comida e bebida muito boa. O que a gente faz na nossa iniciativa, Sabor Paulista? Que a gente fala muito da gastronomia de São Paulo. A gastronomia de São Paulo foi influenciada por todos esses imigrantes, italianos, japoneses, árabes, alemães. A gente monta uma tenda e a gente oferece oficinas gratuitas de culinária. Então vejam como é o desenho dessa experiência. Começa pelo espaço. Então a gente tem um espaço que tem que receber as pessoas, mas elas não vão só assistir, elas não vão estar sentadas num formato auditório. É uma oficina, elas vão ter que colocar a mão na massa, literalmente. Então a gente tem as mesas, a gente tem um balcão onde os chefes vão apresentar os seus produtos. E aí as pessoas chegam e tem toda essa história passando. Então, em cada um dos detalhes, a gente se preocupa em contar essa história. Que chefes que a gente está convidando, que comida que eles vão oferecer para cada pessoa, como é que as pessoas vão entender o valor afetivo dessa comida na história desses chefes ou dessas culturas, como é que elas vão preparar esta comida, como é que elas vão comer esta comida. Porque aí tem o conflito. As pessoas muitas vezes, opa, comida de graça, eu quero. Mas, ok, você está mais do que convidado para comer, mas para comer você vai ter que preparar.
Para preparar, você vai ter que aprender. Então, você tem toda a história, todo o arco narrativo. E aí, começando, por exemplo, pelo cenário. É um cenário que se integra com o ambiente, que usa elementos naturais, que usa ervas aromáticas. Então, aí, trabalhando os 5 sentidos. É o cheiro, é o visual, né? A gente tem elementos táteis, então é como se fosse um grande empório, um grande bazar. Então, ali o milho, o feijão, a lentilha, o louro, para as pessoas pegarem, sentirem a textura, sentirem o cheiro, né? Canela. Os elementos, podia ser um monte de potinho de inox, mas, de novo, os elementos naturais, os elementos orgânicos, madeira, tudo como a gente dispõe lá nos balcões, né? Os elementos que a gente usa para servir, os elementos que os chefes trazem das culturas deles. Então, a cada rodada, a cada nova hora, tem novos elementos ali na cenografia, mostrando a cultura desses chefes, né? Os figurinos, a trilha sonora. Então, a gente convida também os que têm para trazerem a sua música típica, né? Até os brindes, né? As pessoas querem o brinde, mas, de novo, elas passam por todo o arco narrativo, por todo o conflito, para chegar até o brinde. A mesma coisa com o stand que a gente fez do Verdejando numa feira, o Green Tech Show, uma feira falando de lixo eletrônico, falando de sustentabilidade. Então, a gente criou um ambiente que contava essa história em etapas, né? A gente usou materiais como containers para mostrar a coisa do metal, da coisa pesada, do lixo, mas que pode ser reaproveitado. Então, as pessoas entravam nesses containers, recebiam uma carga de informações num lugar apertado, escuro, quente, depois passavam para um outro momento onde tinha um game interativo, onde elas tinham que salvar o mundo, para aí, depois desse momento onde elas conseguiam salvar o mundo, elas saíam e chegavam num oásis, onde elas realmente podiam colocar a mão na terra, né? De novo, o protagonismo, né? Elas fazendo parte da história, plantando as plantas ali, aprendendo. E aí algumas características, né? Então, o cenário todo desenhado, os grafites que foram feitos, grafites feitos por grafiteiras ligadas à causa da sustentabilidade, ligadas à causa do meio ambiente. Uma delas, inclusive, é indígena, né? Grafite interativo para as pessoas fotografarem e interagirem, né? Então, a primeira etapa lá, o lugar quente, opressor, falando do problema do lixo. O segundo momento, onde as pessoas salvam o mundo. E o terceiro momento, onde elas plantam. Essa parte das plantas foi o grande oásis da feira. Uma feira toda tecnológica que tinha ali um núcleo todo verde, com plantas nativas da Mata Atlântica, como vocês podem ver, o mobiliário todo desenhado para essa atividade, né? Esses carros aqui, por exemplo, tem uma foto melhor aqui na frente, eles foram desenhados de uma forma que você tem as bandejas com terra, que eram plantadas, e depois de plantadas, elas eram espalhadas pela feira, para chamar a atenção. Olha, existe uma experiência acontecendo, existe um stand, e depois disso, elas foram levadas para escolas que participaram de um desafio de coleta de lixo eletrônico e foram plantadas na terra exatamente dessa forma. E aí, para fechar, uma experiência de incentivo, uma experiência que aconteceu na CES de Las Vegas. O desafio da marca, era a Samsung, era aproximar executivos brasileiros dos executivos coreanos, que é um grande desafio cultural. A experiência foi desenhada de forma que eles tivessem que ficar juntos durante algumas horas. E, com isso, acabassem se conhecendo, se conversando e acabassem, eventualmente, ficando amigos. Então, eles foram levados de helicópteros para o meio do deserto, chegaram num aeroporto abandonado, onde tinha uma dezena de carros esportivos estacionados, que eles podiam escolher qualquer um, estavam todos com a chave no contato. A única regra era, precisa ir um brasileiro e precisa ir um coreano. E em cada etapa desta viagem que eles fizeram pela Rota 66, de volta para Las Vegas, momentos onde eles paravam, onde eles tinham interações, onde eles tinham oportunidades de tirar foto, oportunidades de fazer uma refeição, de beber alguma coisa, né? Então, criando uma experiência, criando um momento totalmente memorável, tenho certeza que nenhuma dessas pessoas vai esquecer disso, né? E criando essa oportunidade de vencer o desafio, que era aproximar os coreanos dos brasileiros. Então, comida, bebida, etc. E aí, fechando aqui, só alguns cuidados. Eu gosto, é o meu lado professor, não adianta eu só falar e não dar a receita do bolo aqui, né? Então, alguns cuidados. Cuidado com a duração da experiência. Uma experiência muito curta
não cria vínculo. Uma experiência muito longa afasta as pessoas. Então, faça a lição de casa, conheça muito bem o seu público ou o público do seu cliente e desenhe a experiência de forma que o público esteja disposto a passar um tempo ali. Pode ser 15 minutos, pode ser 1 hora, pode ser 2 horas, no caso desse aqui, 5, 6 horas, o tempo que levou essa experiência. Mas uma experiência que envolva as pessoas em cada momento, né, e que desperte a vontade de continuar participando. O cenário não é a experiência. Lembrem-se disso. A gente gosta muito, a gente trabalha muito com cenografia, a gente ama isso, mas a cenografia sozinha não conta a história. Lembrem-se de todos os outros detalhes da narrativa, dos personagens, dos figurinos, da música, porque isso ajuda a contar, a criar uma experiência melhor, né? Equilibre as vontades da marca com as necessidades do público, ou vice-versa, as necessidades da marca com a vontade do público. Não é porque a marca quer falar que o público quer ouvir. Então, de novo, conheça muito o seu público ou o público do seu cliente, né? Isso tem sido fundamental para a gente, tem sido o fator de sucesso em muitas das nossas experiências, quando a gente coloca o público como protagonista. É diferente de um show, onde o público só vai assistir. Quando você convida o público para fazer parte da história, e a história só acontece porque o público está lá, é muito mais poderoso. A oficina do Sabor Paulista só acontece porque as pessoas estão colocando a mão na massa, né? O plantio do Verdejando só acontece porque as pessoas estão colocando a mão na terra. Esta experiência aqui da Samsung só acontece porque as pessoas foram, dirigiram os carros e passaram um tempão juntas, né? Então, não quer dizer que um show não seja uma ótima experiência, né? Iron tem cases maravilhosos de show, aquele do palco, não sei se você vai contar disso, mas do palco que chega navegando ali, é maravilhoso. Mas o público participando é muito mais poderoso. E, por último, e não menos importante, não nos esqueçamos da reverberação. O live marketing, de forma isolada, é uma atividade cara. Se a gente pensar a quantidade de pessoas que a gente está atingindo, apesar de ter um poder muito maior de relacionamento, de aproximação, ele é caro. Então, a gente tem que oferecer a experiência para quem estava lá, mas contar dessa experiência para o máximo de gente que a gente possa contar. E isso acontece tanto pelo público que estava lá, por isso que a gente tem falado muito e ouvido muito sobre experiências instagramáveis. A gente cria coisas que as pessoas tenham vontade de fotografar, tenham vontade de compartilhar. Mas também cabe à marca fazer essa reverberação. Seja no digital, seja na TV, seja no carro de som. Ah, não, mas carro de som é brega. Sim, mas dependendo do seu público, da experiência que você vai oferecer, se a gente vai fazer uma experiência em Carapicuíba, para a população da periferia de Carapicuíba, muitas vezes não é a TV, muitas vezes não é a internet, muitas vezes é o carro de som, é o cartaz na padaria, que vão ajudar a convidar a pessoa, ou que vão ajudar a contar que isso aconteceu. Então, de uma forma resumida, né, porque o Iron tem muita coisa bacana para falar também, né, esse é o design de experiência. Essa é uma das coisas que eu tenho mais me preocupado nos últimos tempos, tanto como docente, quanto na nossa atividade lá na Globo, né? Hoje eu cuido de São Paulo, BH, Recife e Brasília, e a gente tem visto a diferença que isso faz na nossa vida. A gente deixou de fazer eventos e a gente passou a oferecer experiências, e a gente tem sentido isso do público. Então, agradecer. Quem quiser saber mais, tanto no site da Globo ou no meu Instagram, o SXSW, aliás, está num destaque lá, tem todos os stories, se vocês quiserem acompanhar, meu LinkedIn também. Então, de novo, muito obrigado e daqui a pouco a gente vai para perguntas e respostas, né?